أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تنكحوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Acabei de recitar os versículos de capítulo 2, versículo 230 a 232, são 3 versículos de Surat Al-Baqarah. Vou apresentar agora a tradução destes versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Nos versículos anteriores, nós sabemos que Deus Todo-Poderoso, depois de falar, prescrever vários mandamentos para os muçulmanos sobre jejum, sobre peregrinação, sobre defender os muçulmanos, né? As batalhas, tudo mais. Falando das batalhas, foi mencionado dos casamentos também, como podemos agir na sociedade, como devemos tomar conta dos órfãos e tudo mais. Falando, dando continuidade aos mandamentos do casamento, agora nessa parte, Deus está falando, obviamente, que relacionado com o casamento é parte do divórcio, os mandamentos do divórcio. Então, nesses 3 versículos, Deus vai elaborar, vai falar em detalhes como os muçulmanos devem agir quando é hora de fazer divórcio ou separação. Deus diz, tal divórcio poderá ser pronunciado 2 vezes. Então, cada um, ora, guarda o outro numa maneira apropriada, ora, manda-o embora com imabilidade. E não é legal para vós que tomeis coisa alguma do que destes a elas, vossas esposas, a não ser que ambos receiem que não possam guardar os limites prescritos por Allah. Mas se vós receardes que elas não possam guardar os limites prescritos por Allah, então não haverá pecado para qualquer delas no que ela para obter a sua liberdade. Estes são os limites prescritos por Allah, de modo que não os transgredi, e quem quer que transgrida os limites prescritos por Allah, esses é que são os malfeitores. Antes de falar sobre o assunto do divórcio, eu gostaria muito de citar um dito do santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, em que ele falou que entre a religião Islã é uma religião perfeita. Essas são minhas palavras, ainda vou citar o dito.
E o Islã não só fala sobre as coisas religiosas, mas também prescreveu vários outros mandamentos, como devemos viver na sociedade, como deve ser um modo de passar a vida, em geral. Então, tem vários mandamentos em que Deus proibiu de algumas coisas e permitiu algumas coisas. O santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, disse que entre as coisas que Deus permitiu para os muçulmanos, a coisa que não agrada a Deus Todo-Poderoso, que Deus não, entre as coisas permitidas, aquilo que Deus não gosta é a separação, é o divórcio. Por um lado, Deus também não disse, mesmo que acontecer o que for, vocês não devem separar. Autorizou, deu permissão de fazer divórcio se for o tempo, se não der certo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele avisou os muçulmanos em palavras seguidas, né? Que entre as coisas que são permitidas por Deus Todo-Poderoso, aquilo que Deus não gosta, aquilo que não agrada a Deus, que Deus odeia mais, é a separação, ou divórcio. Então, ao mesmo tempo que Deus disse que eu não vou dizer que vocês não devem separar quando não der certo, ou uma coisa que não está batendo certo, ou não, vocês não vêm mais dar continuidade no casamento, podem separar. Mas olha que isso é uma exceção. Devem fazer o máximo para guardar, para proteger o casamento, para que não possa acontecer, não chegue esse tempo de divórcio. Então, por um lado, deu a exceção, deu a permissão, na verdade, e outro lado, avisou também os muçulmanos de terem muito precauções para que não aconteça essa situação. Mas quando acontecer, quando os muçulmanos, o homem ou a mulher, vê que isso não vai dar mais continuidade, não podemos viver junto mais, não podemos mais viver junto, nesse tempo, Deus disse que deve pronunciar divórcio 2 vezes. No islamismo, Deus disse que às vezes acontece que a pessoa está emocionada, a pessoa não está na consciência, a pessoa está muito com raiva e tudo mais, e no momento ele quer separar, fala que eu quero separar, quero fazer divórcio e tudo mais. Mas quando é mais tranquilo, quando a raiva desaparece, quando ele começa a pensar nas consequências do divórcio, às vezes ele quer voltar. Às vezes ele arrepende da sua decisão. E exatamente para isso, Deus diz que para não sofrer com as consequências das suas decisões, vocês devem pronunciar o divórcio 2 vezes. E o que quer dizer 2 vezes? Deus diz aqui a palavra que é 2 vezes, aqui é marratan. Marratan quer dizer que você vai pronunciar, você vai dizer que vamos divorciar e tudo mais, só que você tem que esperar por 3 meses. E nesses 3 meses, se tanto o homem quanto a mulher quiser voltar para o casamento, se o homem quiser arrepender da sua decisão, se o homem quiser dar continuidade no casamento, ele pode fazer. Mas se passar de 3 meses, eu falo 3 meses que não são mencionados aqui, mas foram mencionados anteriormente. Aqui eu estou falando em geral para compreender
a forma exata, a forma correta do divórcio, como é o processo. E se, passando 3 meses, ele não arrepender do seu divórcio, eles não querem revisar a decisão, então aí ele vai pronunciar o segundo divórcio. Isso é pronunciando o segundo, 2 divórcios. E mesmo assim, com o segundo divórcio, com o segundo pronunciamento, ele ainda tem chance de voltar para a esposa, ou a esposa tem chance de voltar para o marido, se eles conseguirem fazer reconciliação. Mas nesse caso, como já houve um divórcio, então eles podem voltar, só que precisarão de fazer casamento de novo, nikah. Casamento em árabe é nikah, né? Casamento islâmico. Não é, quando você fala do casamento, não, às vezes vem na cabeça uma festa grande com várias coisas celebrando e tudo mais. O casamento islâmico é muito simples. Precisa pronunciar, precisa proclamar na mesquita, perante os testemunhos, que a partir de agora essa pessoa e essa pessoa, mulher e homem, são casados. E é assim mesmo, muito simples. Então, Deus disse que quando a pessoa não arrepender depois de pronunciar o primeiro divórcio, ele vai ter que e fazer o segundo divórcio. Quer dizer que aí, se eles quiserem voltar, vão ter que fazer o segundo casamento, vão ter que renovar, na verdade, o casamento. Vão ter que renovar o casamento. Mas se mesmo passando 2 divórcios, depois de pronunciar divórcio, passando 2 vezes, se eles não considerarem de voltar para um ao outro, então vai ser, então cada um ora guarda o outro numa maneira apropriada ou manda-o embora com habilidade. Aqui tem 2 opções. Depois de pronunciar o segundo divórcio, ou você vai ter que renovar o casamento e vai ter que voltar para um ao outro, ou guarda o outro de maneira apropriada. Tem que ser de maneira apropriada, e depois vai ser explicado o que é a maneira apropriada. Ou manda embora com habilidade. Isso também de maneira boa. Se você não decidir mais continuar com o casamento, aí vai acontecer o terceiro divórcio, que é o final, que não tem volta. Depois, quer dizer, Deus disse que tem 2 divórcios, tal divórcio poderá ser pronunciado 2 vezes. Deus disse isso, pronunciou separadamente, Deus mencionou separadamente para mostrar que depois, até 2 divórcios, até pronunciar 2 vezes, até passar esse período, ainda tem chance de voltar. Mas uma vez que acontecer, uma vez que pronunciar o terceiro divórcio, de como aqui foi mencionado, ou manda embora com amabilidade, uma vez que você mandar embora depois do terceiro divórcio, já não tem volta. Já é um divórcio final. E não é legal para vós que tomeis coisas alguma do que destes a elas, vossas esposas. Às vezes, as pessoas querem tomar de volta tudo que deram presentes, como presentes e tudo mais. Deus, e também, nós sabemos que no Islã tem o dote, que na hora do casamento é fixado por lado do homem para pagar para a mulher. Pode ser pago logo na hora do casamento, ou podem se entender de melhor forma entre eles quando ele vai pagar. Ela tem que aceitar. Se ela aceitar, tudo bem, o homem pode pagar mais tarde. Mas é um dote que o homem paga para guardar
a mulher, né? Que o homem não está casando com segundas intenções e que ele não vai casar hoje e amanhã vai deixar assim, sem tendo qualquer responsabilidade dela. É uma segurança que o Islã fornece para as mulheres. Mas Deus diz que não é legal para vós tomar coisas do que destes a elas. Não deve pedir de volta os presentes, o dote e tudo mais, de volta de mulher para o homem. A não ser que ambos receiem que não possam guardar os limites prescritos por Allah. Isso é outra parte. Quando há divórcio, o Islã é a primeira religião no mundo que deu a autorização, que permitiu para a mulher também de pedir divórcio. Se a mulher quiser pedir o divórcio, se a mulher não quiser ficar com o homem, a mulher também pode pedir o divórcio. E mesmo que ela não tenha nenhuma razão, mesmo que ela não vê que o homem é culpado, ela pode pedir o divórcio. E esse é um direito dela. Há um incidente no tempo do Santo Profeta que a mulher veio até o Santo Profeta e ela disse que o meu marido é muito bom, ele me cuida bem, me trata bem, e sim, eu sinto segura e tudo mais, né, com ela. Só que eu não sinto atraída por ele. Eu não sinto o amor por ele. Eu não posso ficar com ele. E o Santo Profeta perguntou ao companheiro, ao homem, que se você deu alguma coisa para ela. Ele disse que eu oferecia a ela um jardim grande no tempo de casamento como dote. E ele perguntou, o Santo Profeta perguntou à esposa, à mulher, esposa dele, né? A mulher, que se você poderia devolver, poderia dar a volta a esse jardim para ele. Ela disse que eu posso dar não só isso, mas muito mais do que isso também, se ele quiser. O Santo Profeta disse, não, você não precisa dar mais do que isso. Mas aquilo que ele deu para você, você pode devolver para ele e podem se divorciar. Então, isso é a segunda opção. O homem não deve pedir de volta, mas se a mulher quiser não ficar com o homem, aí nesse caso, se ela não tiver nada assim, se o homem não é culpado, a mulher simplesmente não quer ficar, nesse caso, na jurisprudência islâmica, o juiz pode declarar, pode dizer para a mulher de dar tudo à volta, do dote que foi dado na hora do casamento para a mulher, que ela deve voltar, deve dar a volta, deve devolver esse dote para o homem. E isso está Deus mencionando aqui, a não ser que ambos receiem que não possam guardar os limites prescritos por Allah. Quando eles receiem que não podem dar os direitos a um ao outro, nesse caso, a mulher deve devolver o dote ou aquilo, pode devolver com entendimento dos ambos, né? Que aquilo que o homem ofereceu para a mulher, que ela possa devolver para o homem. Mas se vós receardes que elas não possam guardar os limites prescritos por Allah, então não haverá pecado para qualquer delas, no que ela dê para obter a sua liberdade. Quer dizer que se ela quiser, Deus está dando continuidade desse assunto de pedir o divórcio por lado da mulher. Se a mulher quiser voltar, se quiser, como Deus disse, que se eles recearem que não poderão guardar os limites prescritos por Allah, que não poderão dar direitos a um ao outro, não conseguirão ficar junto mais, então a mulher pode pedir o divórcio
E nesse caso, ela pode devolver o dote que foi dado. Obviamente, se o Islã protege a mulher, também protege o homem. Então, Deus diz que a mulher vai receber na hora de casamento o dote. Mas se a mulher quiser divorciar sem razão nenhuma, sem que o homem, mesmo que o homem está tratando bem, e a mulher simplesmente não quer, Islã deu direito de divorciar, mas nesse caso disse que você deve devolver aquilo que o homem deu para você na hora de casamento. E, obviamente, isso deve ser entendido entre eles. Estes são os limites prescritos por Allah, de modo que não os transgredir. E quem quer que transgrida os limites prescritos por Allah, esses que são os malfeitores. E se alguém ultrapassa o limite prescrito por Deus, então Deus diz que eles são malfeitores e Deus vai pedir contas deles. E que eles, obviamente, vão ter que sofrer as consequências. E se ele se divorcia dela pela terceira vez, então daí em diante ela não é legal para ele até que ela case com outro marido. E se ele também se divorcia dela, então não haverá pecado para qualquer deles em que voltem um para o outro, desde que eles estejam certos de que terão possibilidade de guardar os limites prescritos por Allah. E estes são os limites prescritos por Allah, os quais eles tornam claros a gente que tem conhecimento. Como eu mencionei antes também, que tem 3 divórcios, né? Os 2 primeiros são as pronúncias em que há chance de voltar, mas quando pronunciar a terceira já não tem chance de voltar. E outra coisa, antes de eu continuar com a explicação desse versículo, quero esclarecer que há pessoas que dizem que o divórcio pode ser pronunciado 3 vezes no mesmo tempo e que é válida. Se vamos imaginar por um tempo que se o divórcio por um tempo pronunciando 3 vezes é válida, então Deus não iria mencionar todos esses divórcios de maneira separada. Primeiro mencionou 2 primeiros divórcios e depois explicou como é que é, e depois falou que depois de passar a terceira não pode voltar mais. Então, até isso aconteceu, um incidente no tempo do Santo Profeta também, que uma vez uma pessoa falou divórcio, talaq, 3 vezes ao mesmo tempo, e eles não queriam mais fazer o divórcio, só que tinha falado 3 vezes, eles foram até o Santo Profeta, e quando o Santo Profeta perguntou quando é que deu, ele disse que deu de maneira seguida, logo 3 divórcios. Ele disse que esse divórcio não é válido. Então, e também dá para entender por que Deus fez 3 divórcios se era para ser válido ao mesmo tempo. Deus mandou dar 3 divórcios para que a pessoa tenha o tempo suficiente para pensar com a mente calma. Quando a pessoa está mais tranquilo, possa pensar, refletir sobre as consequências que podem dar. Às vezes tem crianças que podem trazer amor entre os casais, né? O homem pensa que depois de divorciar, o que é que vai acontecer com os meus filhos e tudo mais. E essas coisas podem trazer o amor de volta. É por isso Deus disse para esperar por um tempo certo, depois de pronunciar o primeiro divórcio, e depois do segundo, esperar mais um tempinho. E, finalmente, ele disse que depois do terceiro divórcio já não é mais a volta. E ele, na verdade, mandou fazer 3 divórcios porque havia pessoas que nem deixavam as mulheres, liberavam, nem davam divórcios e nem depois, tipo, por exemplo, davam divórcio e depois não queriam voltar. Ou voltavam, depois davam divórcio de novo.
E depois de dar divórcio, depois de um certo tempo, voltavam, depois davam divórcio de novo. O santo, é por isso Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão que tem que ser 2 vezes, não pode dar mais. Se 2 vezes não foi suficiente para vocês entenderem, fazerem reconciliação, então acaba, o terceiro aí é final. Não vai haver mais. E agora vamos ver o que é depois de terceiro. Deus disse que se divorcia pela terceira vez, então daí diante é legal, não é legal para ele. A mulher não é legal, não é permitida, não é esposa mais para ele. Até que ela case com o outro marido. Isso não quer dizer que a pessoa, quando divorciou 3 vezes e quer voltar para a esposa, nesse caso, de propósito, ela deve fazer um casamento com o outro marido e pedir divórcio desse marido para que ela possa casar de novo com o marido anterior. Infelizmente, essa prática existe no islamismo. Que as pessoas, quando dão divórcio, em primeiro lugar, a prática já começa assim. Eles dizem que quando é dito 3 vezes talak, 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 divórcio, 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 já foi. Já foram 3 divórcios. Já não é mais válida. E, obviamente, a pessoa, quando está em raiva, às vezes ele fala talak, 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 divórcio, divórcio, divórcio. E se for assim o válido o divórcio, às vezes, quando a pessoa está mais calmo, mais tranquilo, ele pensa as consequências e tudo mais, ele quer voltar. Aí já não vê chance de voltar, porque a prática para eles é que, quando chamou 3 vezes o divórcio, pronunciou 3 vezes, já é válida. Aí eles, a outra maneira foi procurado que eles começaram a fazer casamento com a mulher, começou a casar com o outro homem de propósito para que ela possa divorciar e casar, voltar de novo para o primeiro marido, para o marido anterior. Mas Islã não permite isso. Em primeiro lugar, Islã diz que você tem que, mesmo que você falar 10 vezes divórcio, pronunciar 20 vezes num tempo, é levado, é feito como um divórcio, não mais do que um. E depois de um certo tempo, 3 meses, é o segundo divórcio, e mesmo se no segundo não fazem reconciliação, então vai acontecer o divórcio final. E se acontecer isso, então Deus diz que se por acaso ela casar com o outro homem e por acaso ela divorciar desse homem, sem ter esse entendimento, intenção de que ela vai voltar para ele, por isso quer divorciar, sem ter esse entendimento, sem ter essa intenção, só por acaso ela divorciar dele também, nesse caso, Deus diz, então não haverá pecado para qualquer deles em que voltem um para o outro, desde que eles estejam certos de que terão possibilidade de guardar os limites prescritos por Allah. Se por acaso ela casar com outro homem e divorciar, não por essa intenção de casar, voltar para o primeiro marido anterior, mas por acaso ela divorciou, então, se eles pensarem ou decidirem, considerarem de voltar a um ao outro com o marido anterior, ela, nesse caso, pode voltar. Mas tem que ter a certeza, tem que ter essa possibilidade que agora não vão levar a brincadeira, não vão entender mais. Não vai haver agora a possibilidade de divórcio. Porque o divórcio é uma coisa, como eu expliquei logo no início, que não é, Deus não gosta disso. Então é uma coisa que a pessoa deve levar sério. E outra coisa, Deus diz que esses são os limites prescritos por Allah, os quais ele torna claros a gente que tem conhecimento. Quer dizer que Deus diz que esses são limites e não aproxime desses limites. Isso também prova que Deus quer fazer o máximo para evitar que as pessoas fazem o divórcio, aconteça o divórcio.
É por isso Deus disse de pronunciar 3 vezes o divórcio em tempos diferentes, não num tempo. Porque se acontecer num tempo, então iria ser muito fácil. Qualquer pessoa a falar assim, está com medo, todas as pessoas, casais, entre os casais, sempre há uma discussão e qualquer coisa, há sempre baixo, cima, às vezes há um tem razão, outra vez tem outro que tem razão, mas sempre tem esses, às vezes, desentendimentos. Mas isso, às vezes a pessoa pode chegar até esse nível de falar isso, mas isso não quer dizer que ele, a partir de agora, mesmo que ele pronunciar 3 vezes o divórcio ou 10 vezes o divórcio, que a partir de agora ela não é mais a esposa dele. Vai ser divórcio, mas só como vai ser levado, considerado como um pronúncio, uma pronúncia de divórcio. E eles, depois dessa pronúncia, podem voltar. Só que se acontecer de mais uma vez, aí vão ter que renovar o casamento, se quiserem, se considerarem de voltar. Mas já é o segundo e último. Se ele falar terceira vez, se acontecer terceira vez depois do outro tempo, depois de passar um tempo, a terceira é a última. Porque mesmo divórcio, Deus não quer que aconteça divórcio, mas Deus também não quer que as pessoas levem como uma brincadeira. Que hoje ele falou divórcio e amanhã vão reconciliar. Depois foi uma outra coisa, ele fala divórcio, vou te dar divórcio, a partir de agora você não é minha esposa. E depois quer voltar de novo. Deus disse não. Não leva de brincadeira, não. É 2 vezes. Terceira e a última. 2 vezes você pode voltar. No próximo versículo, Deus diz: e quando vos divorciardes de vossas esposas e elas se aproximem do seu período determinado, então, ora, ou guardai-as numa maneira apropriada, ou mandai-as embora numa maneira apropriada. Mas não as retendes sem razão, de modo a que vos possais transgredir. E quem quer que isso faça, por certo, prejudica a sua própria alma, e não fazei um gracejo com os mandamentos de Allah, e lembrai-vos do favor que Allah vos concede, e do livro e de sabedoria que ele vos tem enviado, com que ele vos exorta. E temei Deus e sabei que Allah sabe todas as coisas bem. Agora aqui Deus disse que se você, depois de dar 2 divórcios, se você quiser mandar ir embora, dar terceiro divórcio, tudo bem, pode fazer. E deve saber que já não tem mais volta, né? Mas se quiser permanecer com a esposa, elas se aproximam do seu período determinado, ou guardai-os numa maneira apropriada, ou mandai embora numa maneira apropriada. Se você não quiser ficar com a esposa, pode mandar ir embora. Deus diz, mas não os retende sem razão, de modo a que possais transgredir. Não fique com elas para que você possa transgredir, possa fazer injustiça, possa violar as suas esposas. Porque havia pessoas que faziam assim, davam divórcio, e depois, quando aproximava o determinado período, eles diziam, vou te voltar, vou te levar para a volta. Aí faziam o quê? Transgrediam, violavam os direitos, faziam injustiças. Deus disse que não deve guardar as suas esposas, não deve parar de ir embora, para que você possa transgredir com elas. Deus disse que isso é uma coisa que você vai pensar no momento que você está transgredindo contra a esposa. Mas, na verdade, você estará prejudicando a sua própria alma. Porque quem vai ter que pagar com essas ações todas é a sua alma. Aí, mais uma vez, Deus não disse que quem vai pagar é o seu corpo. Quer dizer, o castigo vai ser de alma. Mais uma vez, Deus disse que aqui dá para entender que o castigo ou as recompensas que vão ser dadas vão ser espirituais, que a alma vai receber. Porque o corpo vai ficar nesse mundo depois de morrer. Depois de um certo tempo, se você agora quiser procurar os corpos dos seus antecessores, nossos antecessores,
não vão encontrar dos avós e tudo mais, porque já são desfeitos. Então, o corpo, depois de morrer, vai ficar aqui. A alma ou vai pagar os pecados ou vai receber as recompensas. E exatamente foi isso que Deus falou aqui. Que, por certo, se você estiver pensando assim, que quem vai pagar, que estou fazendo, prejudicando, estou transgredindo a esposa, não deve pensar que está fazendo algo ruim para a esposa, não. Ultimamente, quem vai sofrer com essas ações é sua própria alma, que vai ter que pagar todas essas ações. Por isso, não fazei um gracejo com os mandamentos de Allah. E lembrai-vos do favor que Allah vos concedeu. E qual é o favor? O livro e a sabedoria. Sabedoria. Que esse livro que Deus mandou para você e sabedoria que Deus deu para que você possa entender esse livro. São essas coisas que são favores para vocês, para os crentes. E temei Deus e sabei que Allah sabe todas as coisas. Ele sabe bem todas as coisas. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum. Obrigado.